Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas, o Sr. Ministro da Economia hoje trouxe-nos aqui um retrato da economia portuguesa, deixou-nos também um conjunto de ferramentas que o Governo tem vindo a utilizar e a disponibilizar à nossa economia. E pese todo este esforço e todo este retrato, Sr. Ministro, a verdade é que nós continuamos a crescer menos que os nossos parceiros. Ou seja, esta boa situação, aparente boa situação que o Sr. Ministro aqui nos traz hoje, resulta muito mais dos ventos dos nossos parceiros que nos vão empurrando do que propriamente da nossa capacidade ou arte de bulinar nos ventos. Por isso, Sr. Ministro, essa é a primeira constatação que eu faço, é que, infelizmente, apesar de tudo isto, nós continuamos a divergir. Ou seja, os portugueses continuam-se a afastar daquilo que são os indicadores médios da União Europeia, do ponto de vista da economia e também do ponto de vista da qualidade de vida e dos indicadores de bem-estar. E isso é urgente, Sr. Ministro, de facto, que deixe de ser assim. Aproveitemos bem os ventos favoráveis dos nossos parceiros para que possamos crescer mais do que eles, andar mais depressa do que eles, para nos aproximarmos, que é, de facto, aquilo que nós necessitamos. E eu queria deixar-lhe aqui algumas questões que me parecem que podem ser importantes para facilitar esse crescimento e facilitar também a competitividade da nossa economia. Desde logo, num primeiro ponto, gostaria de relembrar e falar sobre mais um aumento do imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos. Este imposto é uma história, foi apresentado há 2 anos como sendo transitório, que estaria indexado à variação do preço do petróleo, que haveria revisões de 3 em 3 meses, rapidamente passou a um imposto definitivo, deixando esse princípio estabelecido à partida para passar a ser um imposto definitivo. E com uma nuance, é que embora não estivesse previsto no Orçamento de Estado, lá apareceu uma portaria, mais uma, para que este imposto volte a crescer para no ano 2018. Sr. Ministro, isto tem implicações na vida dos portugueses, mas tem sobretudo implicações na vida das pequenas e médias empresas, onde os custos de transporte têm peso. E nós aqui não estamos, o Governo aqui não está a facilitar nos custos de contexto. Pelo contrário, está a agravá-los. Isto tem implicações também naquilo que nós desejamos que seja o crescimento e o desempenho das nossas empresas e das nossas indústrias. Por isso seria importante, de facto, que o Sr. Ministro da Economia quer ou não quer ajudar as pequenas e médias empresas, também neste particular, uma vez que esta fatura tem peso e, de facto, é mais um aumento nos custos de contexto, como já disse. Uma segunda matéria que muito nos preocupa e que pode também ter implicações muito importantes na economia portuguesa está relacionada com a situação da Auto Europa. Nós todos assistimos, enfim, há uma segunda negociação que voltou a ser falhada, há uma rejeição por parte dos trabalhadores daquilo que são as propostas das empresas e nós sabendo e reconhecendo que é no âmbito da atividade da empresa que as coisas devem ser resolvidas, mas quando olhamos para esta empresa, não só pelo que ela vale, mas sobretudo pelas sinergias todas que ela traz a uma região e ao país, o peso que tem na nossa economia, eu parece-me que começa a ser tempo dos portugueses e a Assembleia da República também perceberem qual é o vosso plano. Ou seja, quer dizer, nós percebemos e vemos imagens televisivas de membros do Governo em determinados momentos junto de uns e de outros, mas não conseguimos perceber, e era importante que o Sr. Ministro hoje aqui nos conseguisse explicar isso, qual é que é o plano que o Governo tem para isto, que é para que se corra bem ou para que se corra mal. Ou porque o Sr. Ministro quer lhe partilhar uma coisa que foi dita nesta mesma sala, numa audição decorrida há poucas semanas atrás, no âmbito do Grupo de Trabalho da Indústria, onde os representantes da UGT deixaram um alerta preocupante, quando afirmam, está gravado, de que têm conhecimento de que existe uma empresa noutro país da União Europeia, com 4 mil trabalhadores, está parada, à espera da decisão do que se passará em Portugal. Eu não sei se o Sr. Ministro tem este dado ou não tem, presumo que tenha, mas a verdade é que isto significa que algo está a acontecer e eu gostaria de perceber, enquanto cidadão, enquanto deputado e com certeza penso todos nós e os cidadãos, o que é que de facto o Governo, quais são os planos que tem para poder de facto intervir nesta matéria para que estas coisas possam chegar a bom termo. Eu, quando digo a bom termo, significa do ponto de vista de salvaguardar os interesses de todos os participantes, mas percebermos qual é que é o plano para que não se perca, de facto, este ativo importantíssimo da nossa economia e que pode, de facto, colocar em risco todo este cenário que o Sr. Ministro aqui também hoje nos trouxe. Por outro lado, Sr. Ministro, uma terceira questão que eu gostaria também de colocar e que tem a ver até com uma resolução que este Parlamento já aprovou e tem a ver com a questão do Brexit. Já decorreu mais um ano, o Parlamento até já aprovou uma resolução no sentido do Governo começar a estudar as implicações de tudo isto. Estamos a falar de um país que é o nosso parceiro comercial mais antigo,
será ou consta um dos acordos comerciais mais antigos até da história da Europa, e nós temos que, de facto, de perceber aqui o que é que está a acontecer. Se tudo se está a passar no âmbito, ou seja, o papel de Portugal está-se a limitar na esfera da Comunidade Europeia, ou se, à boleia desse acordo tão secular que existe, se de facto há aqui alguma coisa que está a ser feita do ponto de vista bilateral, diretamente, ou seja, há muitos interesses aqui que devem ser salvaguardados. E o Parlamento, como eu disse, aprovou uma resolução no sentido de solicitar ao Governo, recebeu a maioria dos votos, teve só a abstenção do Partido Socialista, mas isso não é significativo, o que importa é que foi aprovado, mas mais importante do que aprovar uma resolução na Assembleia é nós, os portugueses, percebermos, mais um ano decorrido sobre o Brexit, portanto, o que é que está pensado, qual é o plano A, qual é o plano B, de que forma é que nós podemos salvaguardar os interesses económicos das nossas empresas com este parceiro comercial que é importante e de que forma é que nós também podemos, de alguma forma, salvaguardar aquilo que são os interesses dos nossos cidadãos neste novo cenário. E por isso, Sr. Ministro, gostaria de facto que aproveitasse esta reunião para que nos deixasse respostas claras relativamente a estes 3 temas, que são temas preocupantes, mas sobretudo são temas cuja resolução podem acelerar mais a nossa economia, indo em conta aquilo que é o desejo de todos nós, que é crescermos acima da média europeia, aproximarmos, ou seja, passarmos para um cenário de convergência económica e não de divergência económica, aquele que nós ainda temos, infelizmente, em cima da mesa. E quando olhamos para os números e verificamos que até, apesar do crescimento que existe, que é positivo, mas menor do que a União Europeia, e é previsível que, ao longo deste ano, pelos dados, que ainda não se cresça tanto, ou seja, podemos correr aqui o risco de divergir. Penso que, com o imposto sobre o petróleo e os produtos petrolíferos, de facto, temos aqui um cenário que cria mais custos contas às empresas, e estas outras 2 questões são também decisivas para o comportamento da nossa economia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então.